Ao ser justificado por Deus, o homem recebe de uma só vez, com a remissão de seus pecados, 3 dons infusos que a tradição católica, amparada na Sagrada Escritura, identifica como virtudes teologais. Já gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final, ok? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O Catecismo da Igreja Católica define virtude como sendo uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Antes de estudarmos as chamadas virtudes teologais, é necessário considerar primeiro 2 coisas: os diversos modos de significá-las, ou seja, os distintos nomes por que são conhecidas, e a realidade significada por tais nomes. Quanto aos modos de significação, deve-se saber que as virtudes teologais costumam ser designadas de 2 maneiras: sentido geral e sentido estrito. Em geral, as virtudes teologais podem ser designadas como virtudes católicas, em razão do seu sujeito, por serem próprias do fiel cristão, virtudes infusas, em razão de sua causa, que é Deus pela graça, e virtudes teológicas, em razão do meio por que são conhecidas, que é a divina revelação. Segundo sentido, sentido estrito. As virtudes teologais costumam ser designadas em função de sua forma ou objeto próprio, e por isso se distinguem em fé, cujo objeto é a verdade primeira dita ou comunicada, esperança, cujo objeto é a sua bondade enquanto bem para nós, e a caridade, cujo objeto é a sua bondade enquanto bem em si mesmo. E nós optamos pelo sentido estrito, portanto, fé, esperança e caridade. Vamos começar falando da fé, tá ok? Ok. Cultivando a fé, acreditamos no Deus Criador, que é Pai, no Deus Salvador, que é Jesus Cristo, e no Deus Santificador, que é o Espírito Santo. Cultivando a fé, compreendemos que o Altíssimo é uno e trino, e que tudo isso nos foi revelado nas Sagradas Escrituras. Cremos então que Deus é a verdade. No dia a dia, nós usamos muito a fé. Temos fé nas pessoas, às vezes até em pessoas em que não sabemos se podemos confiar, não é mesmo? Por exemplo, ninguém pode ser testemunha do seu próprio nascimento, mas a fé que nós cremos nos pais ou no cartório que fez o registro nos faz acreditar naquela data que colocaram ali, naquele local, né, que eles disseram que a gente nasceu, não é verdade? Do mesmo modo, quando entramos em um ônibus, ou num trem, ou num avião, né, nós acreditamos que o motorista ou o piloto são habilitados para nos transportar. E nós nem os conhecemos, mas acreditamos neles, temos fé neles, né? Sim. E Deus, que criou todas as coisas e nos deu a faculdade de pensar, de raciocinar e de acreditar, né? Temos muito mais motivos para acreditar nele, para confiar em Deus, para nos abandonar livremente em suas mãos. A fé que devemos cultivar em relação a Deus é muito mais segura do que a fé que naturalmente nós temos nas pessoas. É verdade. E assim, pela fé, cremos no Todo-Poderoso e em tudo o que Ele nos revelou. Ele se revela sempre a nós, primeiro pelos profetas, depois através de seu Filho, que é a sua palavra. E ele se revela também através do testemunho dos apóstolos e constantemente através dos acontecimentos da história da humanidade e da história de cada um de nós. A criança tem uma fé sem limites na mãe, desde muito pequena, porque foi ela quem a gerou, a amamentou, ensinou-lhe a andar e a falar. E Deus, que preparou um mundo maravilhoso para nós e nos colocou como centro desse mundo, hein? É algo lógico que confiemos nele com total confiança.
Precisamos procurar conhecer a vontade do Pai e realizá-la em nós, porque, como diz São Paulo em sua carta aos Gálatas, a fé age por amor. Mas não basta que nós cultivemos a fé. A fé, quando verdadeira, exige ação. Quando temos um amigo, não basta que nós gostemos dele. Devemos lhe dar atenção, ajudá-lo quando necessário e, quando possível, e ajudar também as pessoas que ele ama. Se não for assim, a amizade e a confiança não são verdadeiras. Com Deus é do mesmo modo, gente. De que adianta a pessoa acreditar nele e não fazer nada para melhorar o mundo que ele criou com tanto amor? Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá, dizia: eu sei que o meu trabalho é como uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. E São Tiago, em sua carta, nos diz que a fé sem obras é morta. A fé nos leva, portanto, a praticar a justiça em tudo o que fazemos. Vamos falar agora então sobre a esperança. Ótimo! A esperança é a virtude que nos ajuda a desejar e a esperar tempos melhores em nossa vida, já aqui na Terra, mas ter a certeza de que conquistaremos a vida eterna, que será a nossa felicidade. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, não é mesmo? E achamos que nossa vida não tem solução. O mundo hoje está muito violento, cheio de catástrofes. A cada dia acompanhamos na mídia, e até bem perto de nós, né, Carol? Cenas de maldade, agressões, violência e etc, etc. E assim, nós assistimos também a tragédias provocadas por desastres da própria natureza. Precisamos refletir sobre tudo o que está acontecendo, Encontrar onde está a falha e buscar uma solução. Sozinhos nós não somos nada, mas com Deus tudo podemos. A esperança nos leva a tentar vencer os obstáculos. No Antigo Testamento, a esposa de Abraão era estéril. Você conhece muito bem essa história, não é? Mas o Senhor lhe prometeu uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Olha só, E todo o povo de Deus constitui a sua descendência, porque Sara, sua esposa, concebeu na velhice e gerou seu filho Isaque. No Novo Testamento, o anjo do Senhor anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe de um rei. E ela, no início, sem compreender muito bem o que o anjo falara, se prontificou a cumprir a vontade do Pai. Sofreu muito, meditando tudo no silêncio do seu coração. Maria esperou contra toda a esperança e foi elevada aos céus e coroada, rainha dos anjos e dos santos, mãe de Deus e mãe da humanidade. Seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, não foi aquele rei rico em coisas materiais como nós imaginamos, no nosso mundo, assim são os reis. Mas ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. E ele é o Rei dos Reis, e ao som do seu nome se dobram todos os seres do céu, da terra e embaixo da terra. Somos, por meio de Cristo, herdeiros da esperança na vida eterna. Que bonito, E agora chegou a hora, então, de falarmos da caridade. A caridade é o amor. São palavras sinônimas. A caridade não é somente procurar uma moedinha lá no fundo da bolsa e jogá-la na latinha de quem pede. A caridade não é somente ofertar um prato de comida a quem tem fome. Caridade não é somente tirar do guarda-roupa um vestido, uma blusa, um sapato que está lá esquecido, Ou qualquer objeto que nós não usamos mais e dar para quem nada tem. A caridade é o amor, é conhecer a dor da pessoa que vive perto de nós, quer seja dentro da nossa família, na comunidade ou até um pouco mais distante. Conhecer a sua dor e procurar com ela resolver o seu problema. E até mais importante do que você ajudar uma pessoa quando ela lhe estende a mão, quando ela lhe pede ajuda, é você agir com caridade para aquela pessoa. Porque às vezes você doa, mas doa de cara feia, carrancudo, contra a vontade. Eu estou doando porque é um mandamento da igreja fazer caridade. E às vezes você não quer doar, você não quer ajudar,
Mas você falta também ali com a caridade, porque aí você xinga a pessoa, você maltrata a pessoa, você julga a pessoa, você não sabe por que ela está naquela condição, por que ela está te pedindo. Então, melhor mesmo é ajudar. Às vezes as pessoas julgam dizendo, ah, mas ele é um bêbado, ele é um drogado, o que ele vai fazer com o dinheiro? Não importa o que ele vai fazer com o dinheiro que você está dando, ou com o lanche que você está pagando para ele, ou com aquele pacote de arroz que você... Enfim, né, aquela roupa. O que importa é você ajudar, é você abrir a mão e você fazer com caridade. Como a Carol falou, não é só dar as coisas, mas dar com amor, dar com caridade. E se não vai dar, então haja com amor, haja com caridade, com respeito. Meu irmão, nesse momento eu não posso, estou passando por uma dificuldade, infelizmente eu gostaria, mas eu não posso te ajudar, né? E não vá direto xingando e julgando e falando besteiras para a pessoa que está te pedindo, ok? E além do mais, a caridade é também dar um bom dia, é sorrir para uma criança triste, para um jovem às vezes desorientado, para um idoso que carrega seu fardo com dificuldade. A caridade é a virtude perfeita. Nesse mundo precisamos ter fé, esperança e amor. Precisamos ter fé e esperança porque aqui estamos caminhando nas trevas, isto é, acreditamos em algo que não vemos com os nossos olhos humanos ilimitados. Mas cremos que na aurora que dissipará essas trevas e quando alcançarmos a vida eterna, a fé e a esperança já não serão mais necessárias, porque já estaremos diante do Pai. Isso mesmo. Entretanto, o amor permanece, porque Deus é amor. E se estamos diante dele, também somos amor. Por isso é que São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, termina o capítulo 13 nos dizendo: agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. E a maior delas é a caridade. As virtudes teologais, como o nome indica, são as virtudes que nos fazem agir bem em relação a Deus. Elas são essencialmente sobrenaturais, pois além de serem dons divinos, elas se dirigem a Deus nos seus atos. E isso deve nos levar a agradecer muito a Deus. Além de nos ajudar a praticar os atos de virtude necessários para o nosso dia a dia, nosso Senhor nos infunde na alma virtudes tão especiais que nos levam à sua intimidade, nos devolvem a imagem e semelhança divina que perdemos pelo pecado. Pecamos contra a fé quando deixamos ela de lado, esquecendo das coisas de Deus, ou quando a colocamos até mesmo em perigo. Por exemplo, quem raramente ou nunca vai na missa, quem não estuda o catecismo, quem lê livros que ensinam coisas erradas sobre Deus, ou até que nem falam sobre Deus, né? E a sua igreja peca contra a fé, principalmente quem admite dúvidas contra aquilo que aprendemos da Santa Igreja Católica. Hoje é até comum ouvir, né? Ah, eu sou católico, mas eu não acredito nesse ponto ou naquele. Quando tem um mas ali, esse Já católico tá errado, já é né? duvidoso, né? E nós pecamos contra a esperança, quando somos presunçosos e quando nos desesperamos. A presunção consiste em acharmos que podemos possuir a Deus, tanto pela graça, na vida terrena, quanto na vida eterna, sem a ajuda de Deus. Então eu acho que Deus vai me salvar de qualquer jeito, né? Isso acontece muito em pessoas que levam uma vida longe de Deus, sem corrigir seus pecados, sem confissão, sem comunhão, e que acham que apesar disso, Deus lhes dará a salvação. Já, por outro lado, o desespero consiste em achar que nunca poderemos alcançar a vida eterna, ou que Deus nunca nos perdoará dos nossos pecados. Isso acontece com frequência em pessoas que passam por muitos sofrimentos e não têm confiança mais no socorro de Deus. E quando pecamos contra a caridade, hein? É quando cometemos algum pecado mortal, pois eles são ofensas a Deus, que ferem o seu amor por nós. Ao pecar, nos colocamos acima de Deus. Quando temos preguiça ou tibieza espiritual, por exemplo, que são as fraquezas, né, nos atos de amor a Deus, como o desânimo na oração, a distração na missa,
fraqueza nas mortificações e assim por diante. E também quando odiamos a Deus, pois é um pecado que vai diretamente contra o amor de Deus. É a fuga e o abandono de Deus. Nós precisamos aprender como devemos agir. Já que Deus nos deu tantas coisas boas, é normal que procuremos viver dentro de sua lei, praticando o bem, amando a Deus e ao próximo. Para nos ajudar a bem agir, Deus nos dá uma grande ajuda, soprando dentro de nossas almas as virtudes e os dons do Espírito Santo. As virtudes são, então, como que uma força habitual que não desaparece com facilidade, que nos levam a viver retamente, praticando o bem e evitando sempre o mal. Elas sempre acompanham a graça santificante. Nós recebemos as virtudes pela primeira vez na hora do nosso batismo e depois, quando pecamos gravemente, perdemos todas aquelas joias de Deus. Mas a confissão, devolvendo a graça, devolve também as virtudes que tínhamos perdido pelo pecado. Mas quando nós não praticamos atos de virtude, acabamos adquirindo na alma uma força má, que é o contrário da virtude. Essa força má chama-se vício. Os vícios também são muito difíceis de desaparecer da alma. Por isso é preciso muito esforço para não deixar eles entrarem na nossa alma, pois nos levam ao pecado. Portanto, abandonemos os vícios e pratiquemos as virtudes, se quisermos ser santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, é uma pessoa virtuosa ou tem mais vícios do que virtudes, hein? Conta para nós qual a sua dificuldade em viver as virtudes. Você conhece pessoas virtuosas e tenta se espelhar nelas? Coloca aqui nos comentários, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dá um like aqui para nós, certo? E também compartilha com mais pessoas esse vídeo, com seus amigos, nas redes sociais, lá nos seus grupos de WhatsApp. Isso tudo nos ajuda muito a evangelizar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça, ajuda muito o canal a crescer e assim você vai continuar recebendo as notificações dos nossos vídeos, tá? Mas para isso você precisa também clicar lá no sininho, na opção Todas as Atualizações. Dessa forma você não nos perde de vista. Siga-nos também no Instagram e nas nossas outras redes sociais. Os links para todas as redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Salve Maria!